Desde os tempos mais antigos, os povos da Mesopotâmia erguiam seus olhos para o céu noturno, buscando nas estrelas e na lua respostas para os mistérios da existência. Entre todos os corpos celestes, a lua sempre foi uma presença singular, constante e imutável, símbolo do ciclo da vida, da morte e da renovação. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Nana, o grande deus sumério da lua, conhecido também pelo nome acadiano de Sin. Ele não era apenas mais um entre os deuses, mas um ponto de ligação entre os homens e o cosmos, um guardião das noites misteriosas que, com sua luz prateada, iluminava tanto os caminhos terrenos quanto os espirituais. Seu culto atravessou milênios, deixando marcas profundas nas tradições religiosas, políticas e culturais da Mesopotâmia. Nana era considerado filho de Enlil, o deus dos ventos, e de Ninlil, a senhora do ar. Seu nascimento está envolto em um dos mitos mais conhecidos da teogonia suméria, no qual Enlil seduz Ninlil às margens de um rio, sendo punido e exilado pelos demais deuses. Durante o exílio, Nana é concebido, trazendo consigo não apenas a marca da transgressão, mas também a promessa de ordem e de renovação cósmica. Sua origem carrega o simbolismo da união entre céu e terra, vento e ar, luz e escuridão. Assim, sua existência era vista como o equilíbrio necessário em um universo repleto de forças conflitantes. A Lua, para os sumérios, não era apenas um fenômeno astronômico. Ela era o calendário visível no firmamento, o marcador das estações, das festas religiosas e dos ciclos agrícolas. Nana, como deus lunar, representava essa ordem. Era ele quem ensinava aos homens o ritmo da vida, estabelecendo a passagem do tempo de forma compreensível. Cada fase da lua era um sinal de sua presença e vontade. A lua nova representava o mistério e a renovação. A lua crescente, a força em ascensão. A lua cheia, o ápice da luz e do poder. E a lua minguante, o declínio que antecedia o renascimento. Esse ciclo se tornava um reflexo da própria existência humana, e Nana era o senhor que controlava essa dança infinita. A cidade de Ur, uma das mais importantes da Suméria, tornou-se o coração de seu culto. Ali foi erguido o grande zigurate de Ur, uma das construções mais imponentes da antiguidade, dedicado ao deus da lua. De seus terraços, sacerdotes observavam o firmamento, registrando as fases lunares, interpretando presságios e organizando o calendário religioso. A arquitetura monumental não era apenas um ato de devoção, mas também uma demonstração de poder político, pois o governante de Ur se apresentava como servo escolhido de Nana, legitimando sua autoridade pela vontade divina. Assim, o culto ao deus da lua não era restrito ao campo espiritual, mas atravessava todas as dimensões da vida social e política. Além de Ur, Harran, situada mais ao norte, também se destacou como centro de adoração a Nana. Essa cidade se tornaria importante séculos depois, durante o período assírio e babilônico, quando o culto ao deus da lua se expandiu além das fronteiras originais da Suméria. Em Harran, Nana era venerado como um protetor dos viajantes e dos comerciantes, já que sua luz noturna guiava caravanas em meio ao deserto. Sua presença era vista como um farol de segurança em meio às incertezas da noite. O simbolismo de Nana ultrapassava o simples aspecto da luz lunar. Ele era considerado também um deus da sabedoria, pois a noite e a lua eram associadas ao conhecimento oculto, às verdades que não estavam visíveis sob a luz do sol. Enquanto Shamash, o deus do sol e filho de Nana, representava a justiça clara e visível, Nana simbolizava o saber profundo, intuitivo e misterioso, aquele que se revelava apenas a quem tivesse paciência para contemplar o silêncio da noite. Essa associação o tornou uma divindade reverenciada não apenas pelos agricultores e pastores,
mas também pelos sacerdotes e adivinhos que viam em sua presença um guia para interpretar os sinais do destino. O ciclo da lua também estava ligado à fertilidade. Assim como a lua crescia e minguava, também a vida nascia, florescia e declinava. As mulheres, em especial, viam na lua uma relação direta com seus próprios ciclos, e Nana era invocado em rituais de fecundidade e prosperidade. Muitos hinos dedicados a ele ressaltam sua capacidade de abençoar colheitas, rebanhos e famílias, garantindo a continuidade da vida. Por isso, sua figura era inseparável da ideia de proteção e abundância. Na iconografia suméria e acadiana, Nana era frequentemente representado como um crescente lunar, símbolo de sua essência divina. Em algumas inscrições, ele aparece com barba de lápis lazuli, reforçando seu aspecto de majestade e eternidade. O touro também era associado a ele, tanto pela forma curva de seus chifres, que lembravam o crescente da lua, quanto por seu simbolismo de força e fertilidade. Essa ligação entre lua e touro seria uma das mais persistentes imagens religiosas da Mesopotâmia, atravessando culturas e épocas diferentes. O culto a Nana não se restringia a cerimônias formais nos templos. Ele estava presente no cotidiano das pessoas. Viagens eram iniciadas sob sua bênção, colheitas eram planejadas conforme as fases lunares e rituais familiares invocavam sua proteção durante a noite. O povo via nele um guardião constante, aquele que nunca abandonava os homens, pois mesmo quando a lua desaparecia no céu, acreditava-se que Nana apenas se recolhia para retornar renovado, trazendo de volta sua luz. O poder do deus da lua também se refletia na política. Reis e governantes procuravam associar seu reinado ao favor de Nana, buscando legitimar seu governo através de rituais e construções em sua honra. Muitos textos antigos registram reis que se intitulavam servos do deus da lua, colocando-se sob sua proteção e proclamando que suas vitórias eram concedidas pela luz de Nana. Essa fusão entre religião e poder reforçava a centralidade de sua figura no imaginário coletivo. Com o passar dos séculos, a importância de Nana não diminuiu, mas se expandiu. De seu culto nasceram tradições que seriam herdadas por povos posteriores, como os assírios e babilônios, que continuaram a reverenciá-lo sob o nome de Sin. Sua influência se espalhou até mesmo em áreas vizinhas, mostrando que a imagem da lua como divindade era um arquétipo universal. Entre os homens que olhavam o céu, sempre havia um reconhecimento de que a luz lunar não era apenas natural, mas divina. Assim, Nana não era visto apenas como um deus entre outros, mas como um ponto de contato entre o humano e o eterno. Ele era o espelho do céu, o contador das horas, o guardião das noites e o senhor da sabedoria misteriosa. Sua presença marcava o tempo, orientava os homens e garantia que a ordem cósmica não fosse rompida. Cada vez que a lua surgia sobre o horizonte, era como se o próprio Deus estendesse sua mão sobre a terra, abençoando-a com seu brilho. A primeira parte da narrativa sobre Nana revela sua origem, seu simbolismo e sua centralidade para os sumérios. Ele é o elo entre deuses e homens, entre o céu e a terra, entre a luz e a escuridão. Sua figura mostra como os povos da antiguidade viam no firmamento não apenas fenômenos naturais, mas manifestações do sagrado. E enquanto a lua segue seu ciclo eterno, também a memória de Nana permanece como testemunho da profunda espiritualidade que moldou as primeiras civilizações. Quando os antigos sumérios narravam a origem de seus deuses, o mito do nascimento de Nana ocupava um lugar especial. Ele não era apenas um filho de Enlil e Ninlil, mas o resultado de uma história marcada por desejo, transgressão e consequência. Enlil, senhor dos ventos, havia sido condenado pelos outros deuses ao exílio após sua união proibida com Ninlil.
Foi nesse período que Nana veio ao mundo, carregando em si tanto a marca do castigo quanto a promessa de redenção. Sua existência era lembrada como sinal de que até das transgressões podia nascer algo luminoso e necessário, um Deus que traria ordem ao tempo e harmonia ao universo. A história de sua origem não era apenas um mito genealógico, mas uma lição simbólica sobre como o cosmos se equilibrava entre luz e sombra. Ao contrário de outros deuses que estavam ligados a fenômenos visíveis durante o dia, Nana governava aquilo que se escondia no véu da noite. A lua era sua face, e cada fase lunar era interpretada como uma mensagem enviada aos homens. A lua nova, que desaparecia do céu, não era vista como ausência, mas como recolhimento do Deus em seu reino invisível, preparando-se para retornar renovado. Quando ressurgia em crescente, era como o próprio Nana voltando a caminhar no firmamento, um renascimento cíclico que dava esperança aos homens. A lua cheia era o momento de maior poder, quando o Deus revelava toda a sua majestade e garantia proteção aos povos. Já o minguante era a lembrança de que toda luz um dia declina, mas apenas para recomeçar o ciclo. Essa interpretação fazia do Deus da lua um mestre da renovação, senhor do eterno retorno que governava a vida humana. A noite era considerada o tempo do mistério, enquanto Shamash iluminava o dia com a clareza da justiça e da ordem. Nana dominava os segredos que só podiam ser revelados sob a luz suave e prateada da lua. Era ele quem guardava as verdades ocultas, que se revelavam apenas aos que sabiam contemplar. Os sacerdotes que serviam em seus templos viam em sua divindade a fonte de um conhecimento diferente daquele do sol. Não era a lógica imediata, mas a intuição, a sabedoria que surge no silêncio, nos sonhos, nas revelações da mente durante a noite. Nana, por isso, foi cultuado como um deus da visão interior, patrono daqueles que buscavam compreender não apenas o mundo visível, mas também as dimensões invisíveis da realidade. Viajantes e pastores tinham nele um protetor. A vida na Mesopotâmia estava intimamente ligada ao ritmo das caravanas e dos rebanhos. Durante a noite, quando a escuridão ameaçava esconder perigos, era a lua que servia de guia. Para os homens que atravessavam desertos ou conduziam animais pelos campos, a luz lunar era mais do que um conforto. Era a própria presença de Nana ao seu lado, acompanhando cada passo, afastando perigos e mostrando o caminho. Os hinos dedicados a ele muitas vezes falam dessa relação direta entre o Deus e o povo comum, não apenas os reis ou sacerdotes, mas todos que dependiam da lua para sobreviver. A imagem de Nana estava ligada ao touro, símbolo recorrente em sua iconografia. O touro era considerado animal de força, fertilidade e proteção, e seus chifres, curvados como o crescente da lua, eram vistos como manifestação do Deus. Muitas estátuas e representações em selos cilíndricos traziam essa associação, reforçando a ideia de que a lua não era apenas luz, mas também poder vital. Esse simbolismo atravessou séculos e influenciou até mesmo culturas vizinhas, que herdaram a ligação entre lua e touro como arquétipo religioso. Os templos dedicados a Nana eram espaços de profunda devoção e mistério. Em Ur, o ziguraté não era apenas um monumento arquitetônico, mas também um centro de observação celeste. Os sacerdotes subiam aos terraços para registrar o movimento dos astros, interpretar sinais e organizar rituais conforme as fases da lua. Cada mudança no firmamento era anotada com rigor, pois acreditava-se que o Deus falava através de seus ciclos. O calendário, as festas religiosas e até as decisões políticas eram orientadas pela observação da lua, colocando Nana no centro da vida prática da sociedade. Mais do que um culto distante, ele era uma divindade presente no cotidiano.
As inscrições e hinos sumérios revelam como sua adoração era marcada por um tom de reverência serena. Chamavam-no de Senhor das Noites Brilhantes, portador da coroa de lápis lazuli, Senhor do saber oculto. Essas descrições não eram apenas poéticas, mas reforçavam sua ligação com o mistério e a majestade celeste. Sua barba feita de pedras preciosas era metáfora da eternidade, uma forma de transmitir que sua presença transcendia o tempo humano. A cada hino, o povo reafirmava a convicção de que a lua era viva, que a luz que atravessava o céu não era apenas reflexo, mas manifestação direta de um Deus que olhava para eles. O aspecto espiritual de Nana também se unia à ideia de destino. Os sacerdotes observavam a lua e viam nela presságios, sinais que indicavam os rumos da guerra, da colheita ou da vida dos reis. Quando a lua surgia com brilho intenso, era interpretada como bom presságio. Quando se escondia atrás de nuvens ou demorava a aparecer, era sinal de que algo sombrio se aproximava. Esse vínculo entre lua e destino tornava o Deus ainda mais temido e respeitado, pois dele dependiam não apenas as colheitas, mas o próprio futuro das cidades e dos povos. Na vida privada, famílias invocavam Nana em rituais simples, pedindo proteção noturna e bênção para seus lares. Era comum que mães o invocassem para proteger os filhos, ou que viajantes fizessem pequenas oferendas antes de partir, confiando no brilho lunar como guia. Essa proximidade fazia dele um Deus amado, presente nos momentos cotidianos e não apenas nas grandes cerimônias. Enquanto outros deuses eram reverenciados em palácios e templos, Nana era lembrado toda vez que a lua surgia no céu, tornando-se uma presença constante na vida de todos. As representações artísticas de Nana, além do crescente lunar e do touro, incluíam também símbolos de sabedoria, como o bastão e o anel, que eram comuns em figuras divinas mesopotâmicas. Esses objetos indicavam poder e autoridade, reforçando sua posição como governante da noite. Sua imagem não era apenas associada ao brilho lunar, mas à capacidade de governar, de manter a ordem no mundo invisível que se revelava sob as estrelas. É possível perceber que, em sua essência, Nana era um deus de múltiplas dimensões. Ele era o regente do tempo, marcando os ciclos da lua e organizando a vida prática. Era o guardião da noite, protegendo viajantes pastores e famílias. Era o senhor da sabedoria oculta, revelando verdades através do silêncio e da contemplação. E era também um símbolo de fertilidade, ligando a renovação lunar à continuidade da vida. Sua complexidade refletia a própria riqueza da espiritualidade suméria, que via nos deuses não figuras unidimensionais, mas expressões múltiplas do cosmos. Os relatos que chegaram até nós, gravados em tabuletas de argila e preservados ao longo dos séculos, mostram a devoção e a centralidade do culto a Nana. Sua presença se espalhava em cada aspecto da vida, unindo espiritualidade, política e cotidiano. Cada vez que os sumérios olhavam para a lua, viam não apenas um corpo celeste, mas a face viva de um Deus que os acompanhava desde o nascimento até a morte, desde os rituais públicos até as preces mais íntimas. Essa ligação constante fez dele uma das divindades mais duradouras e influentes da Mesopotâmia. Dessa forma, o mito e a prática religiosa em torno de Nana revelam muito sobre como os antigos concebiam a relação entre o humano e o divino. Para eles, a lua era a prova de que o cosmos tinha ordem, de que a vida seguia ciclos previsíveis e de que havia uma presença maior guiando a escuridão. Nana era a expressão dessa certeza, a figura que transformava a noite em tempo de revelação, proteção e renovação. A devoção a Nana alcançou seu auge na cidade de Ur,
um dos grandes centros da Suméria, onde sua figura foi erguida ao patamar de protetor da cidade e patrono espiritual de reis e povos. O zigurate de Ur, monumental em sua imponência, tornou-se o maior símbolo de sua veneração. Esse templo em formato de torre escalonada, com seus andares sobrepostos que se erguiam em direção ao céu, representava uma escada entre o mundo dos homens e o dos deuses. Ali, os sacerdotes não apenas conduziam rituais, mas também observavam os astros, registravam as fases da lua e interpretavam presságios que guiavam as decisões políticas e religiosas da sociedade. O templo não era apenas um espaço sagrado, mas também um centro de conhecimento e poder, onde religião e ciência se entrelaçavam sob o olhar de Nana. Os rituais em honra ao deus da lua eram profundamente vinculados ao calendário lunar. Cada fase da lua era marcada por celebrações específicas, e as mudanças no firmamento eram vistas como momentos de renovação espiritual. Na lua nova, por exemplo, realizavam-se ritos de purificação, pois o desaparecimento do astro simbolizava morte e recolhimento, exigindo que a comunidade se preparasse para o renascimento. Com o surgimento do crescente lunar, eram feitos cânticos e oferendas para receber a volta de Nana, celebrando sua força crescente. Na lua cheia, o clímax do ciclo, grandes festividades eram organizadas, reunindo não apenas sacerdotes, mas também a população em procissões, danças e cânticos. Cada fase era, portanto, uma expressão direta da presença do Deus, que nunca abandonava os homens, mas apenas se transformava. As oferendas destinadas a Nana eram variadas e refletiam sua relação com fertilidade, proteção e sabedoria. Animais eram sacrificados em sua honra, especialmente touros, símbolo que se ligava diretamente à sua iconografia. Além disso, cereais, tâmaras e bebidas fermentadas eram depositados em altares, representando a abundância agrícola e o agradecimento pela proteção divina. As mulheres, em particular, tinham um papel de destaque em certos rituais, pois viam em Nana uma divindade ligada a seus ciclos e à fecundidade. Muitas vezes, invocações femininas pediam sua bênção para gerar filhos, proteger partos e garantir saúde às famílias. O zigurate de Ur não funcionava apenas como templo, mas como verdadeiro centro administrativo e político. Os sacerdotes que ali serviam tinham grande poder, pois eram responsáveis por interpretar os sinais divinos e comunicar aos governantes a vontade de Nana. Dessa forma, religião e poder real estavam intrinsecamente unidos. Reis como Ur-Nammu e Shulgi declaravam-se servos escolhidos do deus da lua, utilizando sua devoção como base de legitimação política. Em suas inscrições, proclamavam que Nana os havia nomeado para governar e que suas vitórias e conquistas eram reflexo do favor divino. Isso fazia do culto não apenas um ato de fé, mas também uma ferramenta de coesão social e domínio político. Harran, ao norte da Mesopotâmia, também se tornou um centro de devoção a Nana, especialmente durante o período assírio e babilônico. Ali, o deus da lua era invocado como protetor dos viajantes e comerciantes, já que sua luz guiava caravanas em meio ao deserto. O templo de Harran funcionava como ponto de encontro entre diferentes povos, servindo tanto como espaço religioso quanto como centro cultural e comercial. A fama do culto a Nana em Harran se estendeu além das fronteiras mesopotâmicas, influenciando tradições vizinhas e mantendo viva a adoração ao deus da lua por muitos séculos, mesmo quando outras divindades perderam relevância. Os rituais realizados em Harran, embora semelhantes aos de Ur, tinham características próprias. Por estar em uma região de trânsito constante, muitas oferendas eram feitas em agradecimento por viagens seguras ou em busca de bênçãos para jornadas futuras.
Caravanas depositavam mercadorias, animais e objetos valiosos nos altares, reconhecendo a importância de Nana como guia das noites. Esse aspecto reforçava sua imagem como Deus universal, protetor não apenas de uma cidade ou povo, mas de todos que se aventuravam sob a luz lunar. Outro ponto central do culto a Nana estava na astrologia, ciência que floresceu nos templos mesopotâmicos. Os sacerdotes observavam os movimentos da lua e dos demais astros, acreditando que o Deus revelava através deles os segredos do destino. Assim, a lua não era apenas um marcador de tempo, mas também um oráculo celeste. Eclipses, por exemplo, eram interpretados como sinais poderosos de mudanças iminentes, podendo significar vitória em batalhas ou catástrofes para cidades inteiras. O povo vivia atento a essas interpretações que moldavam decisões políticas, militares e religiosas. Nana era, portanto, visto como mestre do destino, senhor dos sinais invisíveis que regiam o futuro. A relação entre Nana e a agricultura também se manifestava fortemente nos rituais. Como a lua influenciava os ciclos naturais, acreditava-se que a fertilidade da terra dependia de sua bênção. Semeaduras, colheitas e festividades agrícolas eram organizadas conforme o calendário lunar. Os hinos dirigidos a Nana pediam fartura para os campos, abundância de rebanhos e prosperidade para as famílias. Em períodos de seca ou dificuldades, rituais especiais eram realizados para implorar a intervenção divina, reforçando a ideia de que a lua controlava não apenas o tempo cósmico, mas também o sustento humano. O culto a Nana também incluía procissões solenes. Nessas ocasiões, estátuas do deus eram carregadas pelas ruas da cidade, acompanhadas por música, cânticos e danças. O povo se reunia para participar desses momentos de comunhão, renovando seu vínculo com o divino. Essas procissões tinham função não apenas religiosa, mas também social, pois reforçavam a coesão da comunidade e a autoridade dos líderes que conduziam o culto. A cada festa, o povo de Ur e Haran se lembrava de que vivia sob a proteção do Senhor da Lua, o guardião da noite e da ordem cósmica. Os sacerdotes, conhecidos como Gala e outros títulos especializados, desempenhavam papéis centrais na manutenção do culto. Eles eram responsáveis por manter os rituais diários, oferecer alimentos aos deuses, entoar hinos e registrar observações astronômicas. Muitos textos preservados em tabuletas de argila revelam suas anotações meticulosas sobre a lua e as estrelas. Esses registros, além de guia espiritual, também serviam como base para o desenvolvimento da astronomia e da matemática na Mesopotâmia. Nana, portanto, não apenas inspirava devoção, mas também impulsionava o avanço do conhecimento humano. A presença de Nana era lembrada não só nas cidades, mas também nos lares. Pequenos altares domésticos eram erguidos em sua honra e famílias faziam orações durante as noites de lua cheia, pedindo proteção e bênção. Muitas vezes, pequenas figuras de touros ou crescentes lunares eram colocadas como amuletos, símbolo da presença divina no cotidiano. Isso demonstra como o culto não se limitava ao espaço público e monumental, mas penetrava nas vidas individuais, tornando-se parte inseparável da identidade cultural e espiritual da Mesopotâmia. Em suma, o culto a Nana era um sistema complexo que unia religião, política, ciência e vida cotidiana. Seus templos eram ao mesmo tempo santuários e centros de conhecimento. Seus rituais organizavam o calendário e garantiam a coesão social, e sua presença divina era sentida em cada fase da lua que surgia no céu. Ele não era apenas um Deus distante, mas uma realidade viva, presente no ciclo da natureza e na rotina das pessoas. Essa centralidade fez de Nana uma das divindades mais veneradas da Mesopotâmia, um elo constante entre os homens e o cosmos,
um guardião cuja luz nunca deixava de brilhar. A importância de Nana na mitologia suméria não se limitava à sua própria figura, mas também se refletia em suas relações com outros deuses, especialmente seus filhos. De sua união com Ningal, a Grande Senhora, nasceram duas divindades centrais para o panteão mesopotâmico: Shamash, o deus do sol, e Inanna, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Esse aspecto genealógico revelava a profundidade do simbolismo associado a Nana, pois ele não era apenas o senhor da lua, mas também o pai da luz solar e da força vital do desejo e da guerra. Em seu papel de progenitor, Nana se tornava ainda mais essencial, pois seus descendentes representavam a continuidade do equilíbrio cósmico entre noite e dia, ordem e paixão, serenidade e intensidade. Shamash, como deus do sol, era visto como contraponto e complemento a Nana. Se a lua iluminava a noite com sua luz suave e misteriosa, o sol trazia o brilho intenso e a clareza do dia. Enquanto Nana guardava os segredos ocultos da noite, Shamash era o juiz que observava tudo sob a luz do sol, garantindo justiça e ordem. Essa relação entre pai e filho, lua e sol, era interpretada como símbolo da harmonia cósmica. A alternância entre dia e noite não era vista como uma simples troca de luzes, mas como dança sagrada entre as forças divinas que mantinham o mundo em equilíbrio. Nana entregava o céu a Shamash ao amanhecer e Shamash devolvia o firmamento ao pai quando o crepúsculo caía em um ciclo eterno de cooperação e renovação. Inanna, por sua vez, representava uma dimensão mais complexa. Filha de Nana, era deusa do amor, da fertilidade, mas também da guerra e da destruição. Seu caráter multifacetado refletia a intensidade das forças vitais que brotavam da lua, mas que se manifestavam de forma mais imprevisível e arrebatadora. Enquanto Nana era o guardião sereno da noite e Shamash o juiz justo do dia, Inanna representava o desejo, a paixão e a fúria. Sua ligação com Nana, no entanto, mostrava que até mesmo os aspectos mais caóticos da vida estavam enraizados no ciclo lunar, pois o amor, assim como a lua, podia crescer, atingir o auge e depois declinar para novamente renascer. Essa tríade familiar, Nana, Shamash e Inanna, tornava-se uma das mais importantes do panteão mesopotâmico, simbolizando diferentes dimensões da experiência humana. Além de seus filhos, Nana também estava ligado a Enlil, seu pai, e a Ninlil, sua mãe. Esses laços reforçavam sua posição como elo entre gerações de deuses, conectando as forças primordiais do vento e do ar à sabedoria noturna da lua e, por consequência, à justiça solar de Shamash e ao poder vital de Inanna. A genealogia divina, longe de ser apenas um detalhe mitológico, era uma forma de expressar como os sumérios viam a ordem cósmica. Uma rede de relações familiares que simbolizava a interdependência entre forças naturais e espirituais. A influência de Nana também se expandiu para além da Suméria. Com o passar dos séculos, seu culto foi assimilado por diferentes povos mesopotâmicos, como os acádios, assírios e babilônios, que o chamavam de Sin. Esse nome se tornou amplamente conhecido e em muitos textos posteriores é sob essa forma que aparece. O culto a Sin manteve os elementos fundamentais da adoração suméria, como a ligação com a lua, a sabedoria oculta e a fertilidade, mas também ganhou novas dimensões conforme se espalhou. Em Harran, por exemplo, Sin foi adorado durante séculos como principal divindade da cidade, e seu templo tornou-se um dos mais renomados da região, atraindo peregrinos e mantendo rituais mesmo em épocas em que outros cultos declinavam. A transição do culto de Nana para Sin também demonstrava a capacidade da religião mesopotâmica de se adaptar e se transformar. A lua permanecia central, mas novos significados eram acrescentados.
Os assírios, por exemplo, viam em Sin um deus particularmente associado ao destino, cujos sinais celestes eram essenciais para a tomada de decisões políticas e militares. Os babilônios, por sua vez, reforçaram a dimensão astrológica, tornando a lua um dos pilares da interpretação do futuro. Assim, embora seu nome mudasse, a essência de Nana continuava presente, moldando gerações e influenciando a maneira como os povos compreendiam o cosmos. Um dos aspectos mais notáveis dessa transição foi a persistência do Templo de Harran. Mesmo em épocas tardias, quando a Mesopotâmia já havia perdido muito de seu esplendor político, o culto a Sin em Harran continuava vivo. Relatos de períodos assírios e até mesmo do Império Neobabilônico descrevem a importância desse templo, que resistia como símbolo da devoção lunar. Essa permanência mostra a força do arquétipo da lua como divindade, capaz de sobreviver a mudanças dinásticas e culturais, mantendo-se como referência espiritual para povos diversos. Nana também tinha conexões simbólicas com deuses de outras culturas. Entre os cananeus e fenícios, por exemplo, a lua era associada a deidades semelhantes, e alguns estudiosos apontam influências cruzadas que podem ter ajudado a moldar a visão semítica da lua como poder divino. Posteriormente, até mesmo no contexto árabe pré-islâmico, cultos lunares carregavam resquícios dessa tradição mesopotâmica. Isso demonstra como Nana, sob diferentes nomes e formas, deixou uma marca profunda que atravessou fronteiras culturais e temporais. Na literatura mesopotâmica, Nana aparecia não apenas como deus da lua, mas também como conselheiro e juiz divino. Em muitas narrativas, ele era aquele a quem os deuses recorriam em busca de sabedoria, já que sua visão abrangia os segredos da noite e do destino. Essa posição o aproximava de Enki, deus da sabedoria e das águas, mas com uma diferença fundamental. Enquanto Enki representava a criatividade e o conhecimento prático, Nana simbolizava o saber ligado ao tempo e ao cosmos. Ele não era inventor, mas guardião da ordem, senhor dos ciclos que davam sentido à vida. O simbolismo da lua como reflexo da ordem cósmica também encontrou eco em tradições posteriores de astrologia e misticismo. Os mesopotâmicos foram pioneiros em desenvolver sistemas de interpretação do céu, e a posição da lua em relação a outros astros era considerada fundamental. Essa tradição, transmitida e adaptada, chegaria até povos gregos e romanos, que herdaram da Mesopotâmia muitos elementos de sua astrologia. Nesse processo de transmissão cultural, a figura de Nana se diluía em novos contextos, mas sua essência como deus lunar permanecia como fundamento. O equilíbrio entre Nana e Shamash, lua e sol, também se tornou uma metáfora poderosa para diferentes povos. O dia e a noite não eram vistos como opostos irreconciliáveis, mas como complementares, necessários um ao outro. A vida humana, igualmente, era entendida como alternância entre momentos de clareza e mistério, razão e intuição, ordem e caos. Essa visão filosófica, enraizada na religião, ajudava os povos da Mesopotâmia a compreenderem a existência como um fluxo cíclico, no qual todas as coisas estavam interligadas. Nana era a peça fundamental desse sistema, o guardião da noite que preparava o caminho para a luz do dia. Com o passar do tempo, o culto a Nana, embora persistente, sofreu transformações. Durante o período helenístico, por exemplo, quando Alexandre Magno conquistou a região e influências gregas passaram a se misturar com as tradições locais, o deus da lua foi reinterpretado sob novas lentes. Mesmo assim, sua essência como guardião dos ciclos do tempo e protetor das noites nunca foi esquecida. Em muitos aspectos, ele se tornou símbolo de continuidade em meio às mudanças.
uma divindade que resistia a transformações políticas e culturais, sempre presente no brilho da lua. Assim, as conexões de Nana com seus filhos, sua assimilação por outros povos e sua influência em tradições posteriores mostram que ele não era apenas uma figura local, mas um arquétipo universal. Sua luz, refletida na lua, atravessou séculos e fronteiras, iluminando não apenas o céu da Mesopotâmia, mas também a imaginação de povos diversos. Ao lado de Shamash e Inanna, ele representava a complexidade da vida, equilibrando serenidade, justiça e paixão. E como Sim continuou a ser reverenciado, mantendo viva a chama do mistério lunar que acompanhava os homens em suas noites mais profundas. A imagem de Nana atravessa os séculos como um farol de prata no céu noturno. Para os antigos sumérios, ele não era apenas a personificação da lua, mas também o guardião da ordem invisível que sustentava o universo. Cada fase lunar, cada brilho que surgia e desaparecia no firmamento, era entendido como sinal de sua presença constante, lembrando aos homens que o tempo caminhava em ciclos, que tudo tinha um início, um auge, um declínio e um renascimento. Nesse fluxo eterno, Nana oferecia aos mortais uma chave para compreender a própria vida, pois o destino humano não era linear, mas marcado por altos e baixos, luzes e sombras, esperanças e perdas. Os mitos em torno de Nana não apenas descrevem suas façanhas ou genealogia divina, mas revelam um aspecto essencial da religiosidade mesopotâmica, a necessidade de compreender a vida como parte de um todo maior. Os povos que habitavam as margens do Tigre e do Eufrates olhavam para o céu e viam nele um espelho de sua realidade. O movimento da lua regulava as águas, influenciava as colheitas, guiava os viajantes na escuridão e inspirava os sacerdotes em suas predições. Nana, portanto, não era um deus distante, isolado em sua divindade, mas uma presença cotidiana que marcava o ritmo da vida em cada aldeia, cidade ou palácio. A simbologia da lua, como fonte de mistério e introspecção, também aproximava Nana das experiências mais íntimas do ser humano. Se o sol iluminava o mundo exterior, revelando o que estava diante dos olhos, a lua iluminava o mundo interior, despertando sonhos, emoções e reflexões profundas. Sob sua luz, os homens eram convidados a olhar para dentro de si mesmos, a buscar respostas não apenas na razão clara do dia, mas também nos enigmas que se escondem nas sombras da noite. Nana, com sua aura silenciosa, tornava-se o guardião desse mergulho interior, lembrando que o conhecimento verdadeiro não se encontra apenas no que é visível, mas também no que é sentido. Na prática religiosa, os templos dedicados a Nana funcionavam como centros de saber e poder. Sacerdotes e sacerdotisas dedicavam suas vidas ao serviço da lua, interpretando sinais, organizando calendários e conduzindo rituais que uniam o povo em torno da divindade. Esses espaços sagrados eram também bibliotecas vivas, pois preservavam tabuletas de argila com registros de observações astronômicas, hinos e mitos. A presença de Nana, portanto, transcendia a esfera espiritual, influenciando também o desenvolvimento da ciência e do conhecimento humano. Foi graças à veneração da lua e de seus ciclos que os mesopotâmicos criaram sistemas de medição do tempo que moldaram civilizações inteiras. Ao refletir sobre o legado de Nana, é impossível não reconhecer sua dimensão universal. Embora nascido no contexto sumério, ele representa arquétipos presentes em muitas culturas. A lua sempre despertou fascínio e reverência, seja nas tradições egípcias, gregas, romanas, celtas ou orientais. O mistério lunar transcende fronteiras, ligando diferentes povos em uma mesma contemplação silenciosa. O que os sumérios viam em Nana, o guardião da ordem,
O mensageiro dos ciclos, o guia das noites, também foi sentido em outros tempos e lugares, sob diferentes nomes, mas com essência semelhante. A lua, afinal, é uma só, e sua luz toca igualmente todos os que a observam. A figura de Nana também carrega em si uma lição sobre permanência e transformação. Ele foi reverenciado como Nana em Ur, Sin em Haran, e em tantos outros títulos e formas em diferentes contextos históricos. Mudavam os impérios, as dinastias, os reis e sacerdotes, mas a lua continuava a brilhar. Assim, Nana se tornou símbolo de algo que sobrevive ao tempo, de uma presença que permanece mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Essa ideia ressoava profundamente entre os povos da Mesopotâmia que viviam em meio a guerras, inundações e instabilidades políticas. A lua lhes oferecia um consolo silencioso. Não importava o caos da terra, no céu a ordem permanecia. Ao lado de seus filhos, Shamash e Inanna, Nana completava uma tríade que expressava a complexidade da vida. Se Shamash trazia a clareza da justiça e Inanna a intensidade do desejo e da guerra, Nana era o equilíbrio, a base que sustentava ambos. Ele não era o mais explosivo, nem o mais imponente dos deuses, mas era o que dava sentido a todos. Aquele cuja presença constante lembrava a importância da continuidade. O ciclo da lua mostrava que mesmo após a noite mais escura haveria nova luz e que toda ausência seria seguida de um retorno. Essa mensagem de renovação era central para a espiritualidade suméria e continua ressoando até hoje, como metáfora da própria existência humana. Na poesia e nos hinos dedicados a Nana, sua figura era exaltada como pastor do céu, navegante da noite, guia dos homens e dos deuses. Essa linguagem poética revela como ele era percebido não apenas como entidade cósmica, mas como presença próxima, quase paternal. O povo encontrava nele conforto, pois sua luz prateada parecia acompanhar silenciosamente cada jornada. Nana era visto como aquele que nunca abandonava, que sempre voltava, ainda que desaparecesse por alguns dias. Essa constância criava um vínculo emocional profundo, transformando a lua em símbolo de esperança. O legado de Nana não terminou com o declínio da Mesopotâmia. Muitos elementos de sua veneração foram absorvidos por tradições posteriores, seja na astrologia, seja em concepções religiosas que valorizaram a lua como guia espiritual. Em Haran, seu culto persistiu até a Era Tardia, resistindo a transformações e até mesmo ao avanço de novas crenças. Essa sobrevivência mostra como a figura de Nana se enraizou profundamente na psique coletiva, tornando-se quase indestrutível. Mesmo quando seu nome foi esquecido, sua essência permaneceu no brilho da lua que continuava a inspirar gerações. Em um olhar mais amplo, Nana pode ser visto como um arquétipo universal do inconsciente humano. Ele representa o mistério, o ciclo, a introspecção e a esperança. Esses elementos não pertencem apenas à Suméria, mas fazem parte da condição humana. Cada pessoa que olha para a lua experimenta, ainda que inconscientemente, um eco daquilo que os antigos sumérios sentiram ao venerar Nana. A lua desperta memórias ancestrais, lembrando-nos de que somos parte de um cosmos maior, de que nossa vida se insere em um fluxo que vai além de nossa compreensão imediata. Nana é, nesse sentido, o guardião não apenas das noites, mas também das profundezas da alma. Encerrar a jornada de Nana é reconhecer sua permanência. Ele nasceu como filho de Enlil e Ninlil, foi adorado em Ur, venerado em Haran, transformado em Sin pelos acádios e assírios, reinterpretado em diferentes culturas, mas nunca deixou de brilhar no céu. Sua história é a história da humanidade em busca de sentido no firmamento, em busca de ordem em meio ao caos, de esperança em meio à escuridão.
O brilho da lua continua a guiar os navegantes, a inspirar poetas, a emocionar amantes e a tranquilizar solitários. Em cada olhar que se volta para o céu noturno, Nana ainda está presente, silencioso e eterno. Assim, Nana permanece como um dos mais belos símbolos da espiritualidade suméria. Ele é o Deus que não precisa de grandiosas façanhas de guerra ou de conquistas para ser lembrado. Sua força está na constância, na serenidade, na presença que nunca falha. É o Deus que caminha conosco em cada noite, que observa em silêncio, que renasce sempre. O guardião das noites misteriosas continua a lançar sua luz prateada sobre o mundo, lembrando-nos que, assim como a lua, nós também passamos por fases, mas sempre temos a chance de recomeçar. E enquanto houver céus estrelados, Nana jamais será esquecido.